Boa, pessoal, voltamos para a segunda parte. Já fui no toalete, né? Já fui no toalete ali e tal. Tomei uma aguinha, né? Tomamos um chazinho aqui. Vamos começar a segunda parte, né? Do tema o que é sono ou morte espiritual, né? Porque temos que despertar espiritualmente. Então, por que também temos que despertar, pessoal? Se a gente não despertar, a gente está separado de Deus, está sem conexão nenhuma com a espiritualidade. Mas Deus está presente, pessoal? Está. Mas quem é que não está sentindo essa presença? É a sua consciência. Por isso que é um estado de consciência. Então, esse estado de sono e morte profunda é um estado de consciência que precisa ser despertado, né, ou ressuscitado, né, para que você comece a sentir. É por isso que o caminho aqui é um caminho do sentir. O caminho de Cristo é um caminho do sentir. Não tem como você estar no caminho dizendo, eu não estou sentindo nada. Foi igual a irmã. Diz que ia para a igreja aí, né? Uma igreja aí. Chegava lá, os louvores, as orações. Não sentia nada. Eu digo, tá morto. Consciencialmente, entende, pessoal? Porque ali, a música, as coisas, isso é um problema da sua consciência. Entende? É o que acontece com muitas pessoas nesses grupos religiosos. Estão assim. Então, o meu trabalho aqui é fazer com que você desperte para voltar essa conexão. Você voltar a sentir a presença de Deus. Entende? Aí foi aonde que eu parei. Eu parei aqui. No sono espiritual é como um estado melancólico. Então, o sono espiritual é como um estado melancólico profundo. No sono profundo, cai numa profunda desesperança. Então, é por isso que as pessoas estão sem esperança nenhuma. Ai, meu Deus, quem é que vai me salvar? Ai. Assim, o sono profundo mencionado na Bíblia está associado à morte e à tristeza. Então, por isso que diz que o sono profundo lá, né, espiritual, mencionado na Bíblia, está relacionando a morte espiritual da pessoa, a tristeza que a pessoa sente. Então, quando a pessoa fica sentindo essa tristeza, desesperança profunda, que é o vazio existencial, é que ela está desconectada da espiritualidade, ela não está sentindo. Então, por isso, aproveite, pessoal. Tem pessoas aqui que é de outro grupo religioso. Quando assistiu o meu vídeo, ela começou a sentir, pessoal. Então, é a espiritualidade tocando em você. Aproveita, permite essa conexão. Porque quando você permite essa conexão, é a conexão com o seu Deus. Mas tem pessoas aqui que ainda fecha, tranca, porque tá pensando que eu tô falando de religião. Tá pensando, eu não vou culpar a religião dele, não. Eu já tenho a minha. Entende? Eu não tô falando disso. Eu tô falando dessa conexão aqui. Então, quando você ouve e tá ali cutucando a sua alma, sabe? O que ele falou, nossa, tocou na minha alma. Então, quando você estiver sentindo isso, pessoal, é que a espiritualidade está querendo voltar essa conexão. Você tem que deixar. Chore, sabe? Faça uma meditação, oração, entre naquele choro, entende? Mas deixe a espiritualidade trabalhar na sua vida. Porque essa conexão é única, é sua experiência com seu Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu tenho a ver porque você ouviu o meu vídeo e começou a tocar, né? Mas a sua conexão é você e ele.
Eu não tenho nada a ver com isso. Então, por isso que a única coisa que aqui não tem doutrina, igual a igreja, aqui não tem. Aqui é essa conexão é que vai guiar você, essa espiritualidade. Vai falar o que você tem que fazer, qual é o seu propósito, ele vai mostrar. Mas só se você permitir, pessoal. Se você não permitir, a espiritualidade evoluída, né? A espiritualidade dimensional, ela não vai mostrar isso para você. Se você não quer, você segue o seu caminho, daqui a pouco você volta de novo. Entende? A espiritualidade não tá nem aí, porque não existe tempo. Você só tá achando que vai aproveitar as coisas aqui no tempo, você tá perdendo tempo. Entende? Aí ele fala, a morte e o sono espiritual está relacionada ao ciclo de nascimento e morte, conhecido como Sansara. Então, pessoal, vou explicar isso aqui porque tem alguns que ainda não ouviu lá meu vídeo, né, que eu falei sobre o que é a roda de Sansara, né? Eu falei lá, tem aqui no YouTube, né? Não sei se o YouTube tirou, né, pessoal? Mas tem aí o meu vídeo que eu gravei que é falando sobre o renascimento da nossa consciência. Por que a nossa consciência fica renascendo aqui, pessoal? Por que alguns grupos religiosos eles falam sobre esse sansara, sobre essa, como é que se diz, vida passada, né? Sobre que a gente está reencarnando aqui, né? A nossa consciência, né? Por que eles falam isso? Porque aconteceu essa roda, que é o quando você está na morte ou no sono profundo, você entra nesse ciclo de renascimento e morte. Quem? A gente não morre. A gente perde o corpo. Então, essa morte, esse ciclo de morte daqui dessa dimensão. Então, a gente entra nesse ciclo. Nasce, aí se você não cumpre o propósito de vida, aí morre. Aí depois vai para um umbral, aí depois volta de novo. Quem está fazendo esse processo de roda de Sansara? É a sua consciência. Agora, só que você reencarna aqui, mas só que vem do zero. Toda vez você esquece a vida que você teve em outras épocas. Você esquece. Mas por que você entra nesse ciclo de nascimento e morte que é conhecido como Sansara? Por quê? Porque você só sai desse ciclo quando você desperta. Porque quando você desperta, você vai para o lugar dos vivos, o lugar dos ascensionados. Então você não reencarna, mas você sai do processo de reencarnação, da roda de Sansara, que é conhecida como a roda de Sansara. Então, é por isso que ele fala aqui, ó, a morte ou sono espiritual está relacionada ao ciclo do nascimento e morte, conhecida como Sansara, como a roda de Sansara. Entende? Aí ele fala, acredita que quando uma pessoa estiver presa a esse ciclo, ela está espiritualmente morta. Então, para você sair da Odisseia, você tem que ser do vivo, não do morto, porque Deus é Deus do vivo, não Deus de morto. Entende? Então, se você está morto espiritualmente, você está preso nessa roda. Roda. Você já viu a roda? Você fica rodando, indo lá e voltando, indo lá e voltando, para ver se você relembra a sua programação, a seu propósito de vida aqui e pelo menos faça 50% para você ir embora, continuar a sua jornada espiritual. Entende? É o que acontece com muitas pessoas. E por isso que... Então, qual é a pergunta que eu coloquei lá? Por que temos que despertar espiritualmente? Para que a gente saia dessa roda de Sansara.
Porque você só fica nessa roda de samsara porque você está espiritualmente morto. Então, todas as pessoas que estão, a consciência está mergulhada na ilusão desse mundo, ela está morta, pessoal. Ah, eu estou numa igreja. Se está no ego, está mergulhado, está morto. Se você não tem conexão, está morto. Então, espiritualmente, você está morto e, e vai ficar nessa roda de samsara. E nem vai se lembrar, porque você morre, aí daqui a pouco sua consciência volta de novo, né? Mas só que em outro corpo, em outra época aí, nem sabe o que você fez, não sabe, você fica nessa roda, porque sua consciência está morta. Então, você não pode passar por lugar dos vivos. O lugar dos vivos é onde está os ascensionados, aonde está os anjos, né? Aonde está... É o lugar dos vivos. Você não pode ir para o lugar dos vivos, porque você está morto. Morto, você já viu morto ficar com vivo? Morto não fica com vivo. Entende? É isso que as pessoas precisam entender. Então, ele fala isso. Aí ele fala, acredita que quando uma pessoa estiver presa a esse ciclo, ela estará espiritualmente morta, pois não alcançou a iluminação ou a libertação do sofrimento humano. Então, ela não alcançou aquele limiar de espiritualidade. O que ela veio fazer aqui? Ela só fez mal aqui, sabe? Bagunçou aqui. Então, como é que ela quer ir para lugares altos que é chamado de céu, né? Céu, as pessoas chamam, a Bíblia chama de lugar do céu. Como é que ela bagunça aqui, aí quer ir lá para o céu? Ela está morta espiritualmente. Então, é por isso que tem que haver a conexão verdadeiramente, né? Para que você alcance essa iluminação ou libertação. É o que Cristo veio fazer com a nossa consciência. Entenda, é na nossa consciência. Para que a gente tenha vida. E aí a gente possa voltar para casa. Senão não vai voltar. Você vai ficar no ciclo que é chamado, que ele chama de, conhecido como roda de samsara. Você, sua consciência, seu espírito vai ficar rodando. Vai lá no lugar dos mortos, volta de novo, vai lá e volta até você perceber o propósito que você tem que se conectar com a espiritualidade. Então, pessoas que não estão conectadas com a espiritualidade, ela está demorando o processo dela de ascensão dela. Entende, pessoal? Você está demorando. Se você está vivo aqui, você tem a chance de estar trabalhando essa espiritualidade. Porque se você deixar o corpo, né, você vai para lugares altos, que é a dimensão que você está vibrando. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, a morte é um sono espiritual que pode se manifestar de diferente maneira na vida de uma pessoa. Alguns dos sintomas comuns incluem uma sensação de vazio interior, falta de propósito ou significado na vida, sentimento de desesperança, desconexão emocional dos outros e do mundo ao redor. Então, pessoal, ele fala que essa morte, o sono espiritual, se manifesta de várias maneiras na vida das pessoas. Ele fala, alguns sintomas é o quê? Sensação de vazio interior. Então, já tem pessoas que já sentiram já. Falta de propósito. O que é que eu estou fazendo aqui? A pessoa está até bem sucedida, mas ela não está feliz. O significado da vida, ela não sabe o que é o significado da vida dela. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aí ela tem aquele sentimento de desesperança e desconexão emocional. Então, ela está desequilibrada emocionalmente. Então, isso demonstra que é uma pessoa que está nessa morte, nesse sono espiritual, pessoal.
ela está desconectada emocionalmente dos outros e do mundo ao redor. Então ela não vê sentido, ela não consegue amar outra pessoa, ela está totalmente desequilibrada emocionalmente. É isso que acontece, pessoal. Entende? Entende? Então, por isso que a gente tem que. Porque temos que despertar espiritualmente? Para a gente sair dessa roda de samsara, para a gente não ficar manifestando esse sintoma que tem aqui, né? Aí ele fala, além disso, a morte e o sono espiritual pode levar ao comportamento autodestrutivo. Então, o sinal de que a pessoa está desconectada desse Deus dela interior, né, que ela tá morta espiritualmente e no sono espiritualmente, é essa autodestruição. O que é isso? Ele fala com os vícios, depressão, ansiedade, isolamento social, a pessoa pode se sentir perdida, sem direção, incapaz de encontrar sentido para a sua existência. Então, pessoal, todas as pessoas que estão em vício, caem em depressão, ansiedade, está nessa vibração, perdida, sem direção, sem encontrar o sentido real, ela está no sono, na morte espiritual. Então, o que é que vai fazer com que essas coisas, esse sintoma desapareça? É a conexão com a sua alma, com a sua essência verdadeira, o qual você, a sua consciência, vai começar a sentir a presença de Deus. Então, a presença de Deus vai expulsar todos esses sintomas de você. Então, eu pergunto, pessoal, eu estou vendo pessoas de grupo religioso com esse sintoma aqui. Como é que essa pessoa está conectada verdadeiramente com Deus dela, pessoal? Mas ela está lá, erguei a mão e dá glória a Deus, aleluia, aleluia, irmão. Ela está lá, mas está com problema, pessoal. Está com vício de várias coisas, né? Depressão, ansiedade, tem isolamento social, falta de direção, não tem alegria, né? Como é que uma pessoa dessa, pessoal, ela está conectada verdadeiramente, por mais que ela esteja no grupo religioso? É isso que acontece. Então, ele fala, além disso, a morte e o sono pode levar ao comportamento, então, vai levar a um comportamento autodestrutivo. Então, o comportamento autodestrutivo é que a pessoa está destruindo ela própria, né? Pessoas com vício agora, o corpo, consciencialmente ela entra na depressão, na ansiedade, ela está destruindo ela. Entende? Tá fora como é que se diz? Da vibração alta elevada. Aí, como é que você tá assim nessa situação? Você quer ir para o céu, pessoal. Quer ir para lugares, dimensões mais altas. Como é que você quer? Entende? É isso que você tem que entender. Aí ele fala, embora a morte e o sono espiritual possa parecer uma condição desesperadora de tradições, superar, né? O caminho para superar é encontrar a cura espiritual. Buscar a verdade e a conexão com o divino é pelo autoconhecimento, são um aspecto fundamental nesse processo. Então, a gente tem que buscar esse autoconhecimento. São fundamental no processo para que a gente consiga essa conexão com esse Deus interior. Porque quando fala em a gente querer se conectar com Deus, a pessoa pensa logo em ir para um grupo religioso. Foi isso que a matriz religiosa colocou na cabeça de muitos, porque ela não entende, né? Aí ele fala,
a salvação através de Jesus Cristo é vista como uma chave para superar a morte e o sono espiritual. Então, aquela salvação que Cristo está falando é você superar essa morte e esse sono espiritual. Através da fé e do arrependimento, a pessoa pode se reconciliar com Deus e experimentar a ressurreição espiritual. Então, pessoal, é através da fé, por isso que a Bíblia é importante para que a gente faça essa conexão, a nossa consciência, né, com Deus espiritual, né? O arrependimento, então, tem que ter arrependimento. Não, sem arrependimento, você não vai se reconciliar com Deus e experimentar a ressurreição espiritual. Então, vai experimentar que esse Deus vai ressuscitar você. Você estava morto, pá! Agora você está vivo, espiritualmente, então. Aconteça o que acontecer, pessoal, você estando vivo, você está de boa. Porque Deus está com você. Entende? O que é que você vai temer? Se Deus está com você, o que é que você vai temer aqui? Entende? Então, é isso que a gente tem que fazer, entende, pessoal? Aí ele fala que a prática espiritual, como a meditação, yoga, estudo de ensinamento sagrado, é considerada essencial para alcançar a iluminação e superar a morte e o sono espiritual. Então, as nossas práticas, oração, meditação, yoga, estudo das escrituras sagradas, é uma coisa importante para a nossa iluminação, pessoal. A gente superar essa morte, esse sono que a nossa consciência está. É só assim, pessoal. Entende? Aí ele fala... a morte e o sono espiritual não é apenas questão teórica e filosófica, mas também implica-se na prática, na vida diária de uma pessoa. Quando alguém está espiritualmente morto, pode ser difícil encontrar um senso de propósito e um significado das atividades cotidianas. Então, a morte e o sono e espiritual, pessoal, não é apenas questão teórica e filosófica, mas também ela implica na prática. Então, não é para a gente ficar só na teoria aqui, a gente tem que colocar em prática o que a gente aprendeu, porque nessa prática, nessa vibração, a gente vai entrando, vai sentindo, entende? Prática diária de uma pessoa. Quando alguém está morto espiritualmente, pode ser difícil encontrar senso de propósito. Então, é por isso que você tem que despertar primeiro, tem que ressuscitar seu espírito e o significado das atividades cotidianas. Então, você até não vai sentir prazer nas coisas do cotidiano, pessoal. E tem pessoas assim, pessoal, que já não tem prazer no que ela está fazendo mais na vida. Isso já é um sinal de que ela está no sono, na morte espiritual. Ela não está com a conexão com Deus, pessoal. Quando ela começa a sentir não encontra significado, ela está fazendo a coisa, mas está fazendo empurrando, sabe, pessoal? É como eu vi alguns religiosos, tá dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas está empurrando com a cara feia, sabe, pessoal? Nossa! Como é que uma pessoa dessa está viva espiritualmente, pessoal? E quer ir para o céu, quer ir para dimensões superiores, anjos, né? Ela quer ir para lá. Mas como, pessoal, se você não muda, você não se conecta, aí vem ver o meu vídeo, às vezes, né? É de uma religião ver meu vídeo, aí Jesus começa a bater no coração dela, ela endurece. A espiritualidade, ela endurece, ela não quer.
o meu vídeo começa a tocar nela, ela não quer, porque ela está em outro grupo ali. Aí ela está morta. Aí só vem quando estiver caindo aos pedaços, né? Caindo aos pedaços. Quando já tiver que não tem mais energia, né? Às vezes já sugou, aí tá em depressão, tá com ansiedade. Aí vem arrastando, se arrastando para poder buscar uma conexão de Deus. Então, muitas pessoas entraram nesses grupos religiosos por causa que entraram nessa depressão, ansiedade, problema que ela não conseguia, problema de ela não estar sentindo as coisas que ela está fazendo no dia a dia, ela não tem prazer, sabe, pessoal? Teve pessoas aqui no canal que estavam nessa situação. Depois que assistiram o meu vídeo, melhorou bastante, né? Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus e a espiritualidade que está trabalhando. Aí ele fala, além disso, a morte e o sono espiritual pode afetar o relacionamento e levar à dificuldade da comunicação, falta de empatia, conexão emocional com o outro. As pessoas podem se sentir isoladas, incapazes de experimentar a verdadeira intimidade e amor. Então, pessoal, quando uma pessoa está nessa sono, nessa morte profunda, ela tem falta de empatia. E foi o que o psicólogo percebeu que, nossa, o nível de empatia das pessoas agora cresceram muito. Então, ele estava fazendo essa pesquisa, né? Por quê? Porque é falta dessa conexão, pessoal. Até pessoas de grupo religioso. Quantos grupos religiosos? Por que as pessoas ainda estão falta de empatia? Desconexão emocional com o outro. Não sente o que o outro sente, pessoal. A pessoa se sente isolada, incapaz de experimentar a verdadeira intimidade e o amor. Por que as pessoas estão assim, pessoal? É por causa disso que ainda estão na morte e o sono profundo. O que é esse morte e sono? É a separação desse Deus interior dela e do propósito dela. Ela está afastada. Então, ela precisa voltar a essa conexão para voltar a sentir. Entende? Aí ele fala, para aquele que está enfrentando a morte e o sono, a busca pela cura e pela restauração e conexão com ele pode ser um processo desafiador. É claro, é difícil, pessoal, não é fácil. Eu estou falando aqui, mas eu lembro do meu processo de espiritualidade aqui. Não foi fácil para eu chegar aqui, né? Enfrentando muitas coisas, até ataque você vê que a gente enfrenta aqui, sabe? Eu tenho que engolir, como diz aí na gíria, muito sapo, sabe? Para não perder essa conexão, porque toda hora os espíritos estão usando alguém, a vez da sua família, do trabalho, sabe? Para querer tirar você dessa conexão, pessoal. As pessoas na ignorância, no sono profundo, é usado por esses espíritos e nem sabe. Mas para tirar o quê? Para tirar você dessa conexão. Então, eu tenho que engolir muito sapo, eu tenho que ficar aqui aguentando muita coisa para que eu não perca essa conexão. Porque se eu perder, já era, eu estou desviado. E aí eu vou desviar você também, vocês também, entende? E eu não quero isso que assim aconteça. Então, por isso que eu fico me sacrificando aqui. É difícil, é desafiador, pessoal. Ele fala, mas também é recompensador através de prática espiritual do autoconhecimento e da busca pela verdade. É possível encontrar um caminho para a cura e para uma vida espiritual plena, mas também a satisfação, pessoal, porque a paz que eu sinto, as coisas que eu sinto, outras pessoas não sentem. Então, é difícil, é desafiador? É desafiador. Você vai encontrar luta? Vai. Vai encontrar muita dificuldade? Vai. Mas você vai ter aquela paz, aquela. Você não tem que perder isso por nada. Essa é o seu tesouro, pessoal. Entende? Aí ele fala: é importante lembrar que cada pessoa pode ter uma experiência única
de morte ou sono espiritual. E que o caminho para a cura pode variar de acordo com a crença e valores individuais. Então, é a pessoa, pessoal, que decide. É ela que decide. Por isso que religião, ele vai domesticar a pessoa como ela tem que fazer. Não como a espiritualidade está tocando como ela tem que fazer. Entende? É isso que a religião faz. Por isso que eu não aconselho a entrar no grupo. Mas você quiser ficar no grupo, pode ficar. Mas se você esteja conectado, entende? Aí ele fala, o importante é estar aberto para explorar a busca, a verdade e a sua própria jornada espiritual. Então, pessoal, é isso. Você tem que estar aberto para explorar e indo buscando conhecimento. Então, meu canal é isso aqui. Eu falo de tudo aqui, pessoal. Todos os conceitos estamos estudando e estamos comparando com a Bíblia, estamos colocando. Então, tem tanto tema, tanto tema que eu já gravei aí, sabe? Para ajudar a gente nessa expansão, nessa conexão com esse Deus, né, pessoal? É a conexão que a gente pode perder tudo aqui, pessoal. Eu não posso ter nada, mas essa conexão você não tem que perder. É o seu tesouro, entende? Aí, graças a Deus, agora a pergunta é, por que será que a Bíblia fala sobre esse sono e essa morte espiritual? É claro, né, pessoal? Você viu que o espiritualista ele falou que a Bíblia fala que é uma metáfora para falar da morte espiritual, né? Mas vamos ler aqui, né? Vamos ler para comprovar que verdadeiramente está na Bíblia. Salmo 13, versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então, pessoal, se Deus não iluminar os seus olhos, né? Despertar você, que é o despertar, você vai ficar dormindo no sono da morte. Quem é? A sua consciência. Olha o que o salmista fala. Olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então, ele sabe que existe esse sono da morte, né? O sono espiritual, que significa a morte espiritual da pessoa. O salmista sabia, então, ele estava pedindo para iluminar os olhos dele, né? Despertar, para ele sair dessa condição e para a condição dos vivos. Entende? Aí ele fala aqui, Salmo 3, versículo 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor me sustenta. Então, se você está conectado, pessoal, você quando vai dormir, Deus está protegendo você. Você está na conexão, pessoal. Entende? Você não perde essa conexão. Aí ele fala, Salmo 4, versículo 8. E a paz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então, ele sentia isso quando a gente vai deitar, vai dormir. Por isso que a gente não tem medo, pessoal. Não tenha medo de nada. Você está com Deus, você está com um ser mais poderoso do que tudo nesse universo. Entende? Então, o salmista sabia disso. Eu durmo tranquilo, né? Aí ele fala, Provérbio 19, versículo 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então, pessoal, olha o que ele fala aqui. Isso serve literalmente? É literalmente, mas ele está falando isso aqui espiritualmente, porque ele falou do sono profundo. Então, ele está falando desse sono espiritual. Então, a preguiça é aquela pessoa que não coloca o trabalho, o propósito de vida dele. Então, leva ele a esse sono profundo, que é o sono, a morte espiritual. E o preguiçoso passa fome. Então, ele não tem o alimento espiritual. Entende? Então, não pode ter preguiça. É dificultoso a gente trabalhar a nossa espiritualidade?
A gente acordar, orar, meditar, sabe? Às vezes eu fico até um pouco meio cansado, porque eu estudo, faço o estudo, tiro o resumo aqui para poder gravar o vídeo para você. Então, às vezes, fica a mente cansada. Aí um dia eu fui dormir até tarde, sabe quem foi que me acordou? Você sabe que eu contei isso aqui, né? O meu mentor veio acordar, falou no meu ouvido, Samuel acorda para gravar o vídeo. Foi um dia de sábado. Eu vou dormir mais tarde porque eu tô cansado, né? Aí eu vou gravar o vídeo de tarde, mas ele me acordou. Entende? Então é esse também, essa preguiça espiritual, pessoal. A gente não pode entrar, porque senão vai levar a gente para o sono profundo. Então, uma pessoa vem até trabalhando, ela tá ativa, mas aí ela, deixa para lá, depois eu faço, depois ela vai caindo no sono profundo também. Porque isso é uma conexão contínua, pessoal. A gente não pode parar. Entende? Quando você para, você pode levar você ao sono. Quando vê, você já está no sono profundo. Não está mais sentindo a presença de Deus. Aí é perigo, né? Aí ele fala, Mateus 11, versículo 28. Venha a mim todo que está descansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a você. Então, ele vai dar descanso à nossa alma, nossa consciência, né? Então, por isso que tem que ir a Cristo. Mas aonde está esse Cristo? Você entende, pessoal? Quem é que vai se conectar com esse Cristo? Ele diz que está à porta, batendo. Lá em Apocalipse ele fala. Entende, pessoal? A gente tem que entender a espiritualidade, o contexto espiritual. Aí ele fala aqui, Jó 14, versículo 12. Assim como um homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, o homem não acordará e não será despertado do seu sono. Então, ele está falando desse sono espiritual. Mesmo que o céu não exista mais, você não será despertado. Então, aproveita e levanta, desperta agora. Aproveita agora que o trabalho da espiritualidade está sendo feito. Aproveita meus vídeos, pessoal. Entende? Como é que se diz? É grátis aqui, ó, não paga nem nada. Tem muitos outros aí pagando caro para ter acesso ao conhecimento, essa conexão espiritual, e às vezes nem tem, né? Às vezes está pagando alguns espiritualistas, às vezes nem se conecta. Mas aqui o meu, pessoal, e por que a pessoa ainda não quer se conectar, pessoal? Está perdendo a oportunidade, né? Aí ele fala, Salmo 121, versículo 12 e 4. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protesto se manterá em alerta, e assim o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre em alerta. Então, esse Deus não dorme, ele está sempre alerta, protegendo a gente. E se você está conectado, o nosso socorro vem dele, entende? Aí, Provérbio 3, versículo 21 e 24. Meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Então, ele está falando com o filho. Quem é filho está vivo. Ele não está falando com o morto. Entende? Guarda a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Trará vida a você. Então, esse equilíbrio, a gente andar no caminho do meio, vai trazer vida a gente. E será um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o caminho em segurança, né? A sua consciência vai seguir o caminho. E não tropeçará quando se deitar e não terá medo e seu sono será tranquilo. Então, porque você está sentindo que Deus está com você. Entende, pessoal? Aí ele fala, Ezequiel 34, versículo 15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e farei deitar em repouso. Palavra do soberano, o Senhor.
Então, pessoal, é por isso que Cristo lá disse: as ovelhas conhecem a minha voz e ela me segue. Por isso que eu falei aqui um dia, o pastor, o único pastor a gente vai ser guiado é por esse Cristo, que é Jesus, vai ser guiado as ovelhas. Então, tem uma profecia lá em Ezequiel 34:15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Então, o próprio Senhor está falando isso. E farei deitar em repouso. Então, ele vai levar pasto verdejante. A sua consciência vai estar no repouso. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel falou, né? Aí o que é que ele fala mais? É Jeremias 31, versículo 25 e 26. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor, meu sono tinha sido agradável. Então, quando você está conectado, Deus vai fazer o quê? Restaurar você, né? Se você estiver exausto, ele vai restaurar e saciar você se você estiver enfraquecido. Então aí você vai dizer, então acordei e olhei ao redor, meu sono tinha sido agradável. Entende? Você se despertou do sono. É o despertar espiritual. Entende? Vai ser restaurado se você estiver exausto, se estiver enfraquecido. É o que Cristo falou. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que vai acontecer com a nossa consciência. Aí ele fala, Romanos 13, versículo 11 e 12. Faça isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de você despertar do sono. Então, o apóstolo Paulo fala sobre despertar, porque agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. A noite está acabando, o dia logo vem. Portanto, deixa de lado a obra das trevas e revista da armadura da luz. Então, quando você faz essa conexão, pessoal, o dia chega, que é Cristo. As trevas saem, né? Tem até uma música aí que os evangélicos cantam, né? Como é que se diz? Pelo dia, ela vem pela manhã, eu creio. A noite pode durar, a noite pode durar, mas a alegria vem pelo amanhã, né? É o que eles falam. Então, é isso. Quando a gente despertar do sono, vai acontecer isso. Você vai estar próximo de Deus, a noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado a obra das trevas e revestimos da armadura da luz. Entende? A gente tem que se revertir. Quem? A nossa consciência. A gente tem que entrar nessa conexão espiritual. Senão a gente está morto, né? Aí ele fala, Salmo 13, versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Então, foi aquele versículo, né? Então, senão você vai dormir o sono da morte. Profunda, né? Aí ele fala que é Tessalonicense, 1 Tessalonicense 4, versículo 13 e 14. Irmão, não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao que dorme, para que não se entristeçais como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aquele que nele dormiram. Então, pessoal, se a gente está aqui conectado com Cristo, com Jesus, com a espiritualidade, se a gente dormir na carne, né, esse dormir que é a morte aqui física, a gente vai ressurgir com Cristo. A gente não está morto, a gente está vivo. Mas a conexão da gente estar vivo é agora. Porque se você não estiver vivo agora, você vai para o... É como o salmista falou, você vai para o sono da morte. Esse sono da morte,
aí a sua consciência vai experimentar o lugar do umbral, o lugar mais baixo, é o lugar da morte. Entende, pessoal? É isso. Por isso que quando a conexão é aqui, a gente busca essa conexão para estar vivo. O que acontecer é lucro. É por isso que o apóstolo Paulo disse, a morte para mim é lucro. É lucro. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Ele falou. Entende? Então a gente tem que entender isso. Porque por mais que a gente perca aqui a morte no corpo, a gente tem esperança, pessoal. A gente estamos vivos. A esperança já está com a gente. A gente já está conectado. Então, por que ter medo? Por que ter medo de nada? Entende? Aí... aqui, Gênesis 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. É aquele versículo que eu falei que Adão e Eva morreu espiritualmente, né, pessoal? Entende? Então, é a morte espiritual, não é uma morte física, né, pessoal? Não é uma morte física. Que aconteceu lá, entende? Então, é uma morte espiritual, que é esse sono espiritual, que todos nós caímos por causa disso. Então, a gente só vai sair desse sono quando a gente se conecta com a espiritualidade, com Cristo, com esse Deus, entende, pessoal? Né? Agora aqui é Filipenses 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ela transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Então, pessoal, é isso. Se a gente está no corpo, vamos ser transformados. Se deixarmos o corpo, a gente vai estar no lugar, porque a gente está vivo. E quando ressurgir, a gente vai ressurgir também. Entende? A gente só tem glória, pessoal. Só tem vantagem a gente se conectar com a espiritualidade. Entende? Aí ele fala, Isaías 57, versículo 2. Aquele que anda retamente entrarão na paz e acharão descanso da morte. Então, aquele que anda corretamente, né? Anda retamente, entrarão na paz. Quem é a paz? É Cristo. E acharão descanso da morte. Então você não está mais morto espiritualmente. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele diz mais? Romanos 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, pessoal, ele diz que a transgressão, né, a morte espiritual, o sono, entrou pelo Adão, né? Ele fala de um homem só, a morte reinou por meio dele. Mas aquele que recebe de Deus a emissão, a provisão da graça, a dádiva, a justiça, o reino, reinarão em vida por meio de um único Jesus Cristo. Então, é só através de Jesus Cristo que a gente sai dessa morte espiritual. Não tem como, pessoal. Não tem outra conexão, não tem outro Deus que a gente tem que se conectar. Não existe isso. Entende? Aí ele fala, Efésios 5, versículo 14. Pois é isso que foi dito. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre morto
e Cristo resplandecerá sobre ti. Entende, pessoal? Então, Cristo vai resplandecer sobre ti, pessoal. Entende? Então, é o que ele está falando aqui. Por isso que a gente tem que despertar, né? Aí, o versículo aqui, vou achar. Cadê? Cadê, pessoal? Aqui o versículo aqui para a gente terminar a nossa jornada. João 11, versículo 25 até o 26. Vamos ler aqui, pessoal. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, pessoal, ele falou para a pessoa que está morta, né? Mesmo que morra tanto fisicamente ou espiritualmente, você vai viver se você crê em Cristo. E quem vive, então, aquele que já está vivo e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, aquele que está conectado, ele vai se tornar eterno, pessoal. Você crê nisso? Ele falando para os discípulos, né? João 11, 25 e 26. Entende, pessoal? É isso que acontece quando a gente desperta. Levanta dentro do morto e Cristo vai resplandecer. Então, essa Cristo vai resplandecer sobre ti. Por isso que ele disse em Efésios 5,14, né? Por isso é que foi dito: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Então, dentre os mortos? Porque as pessoas estão mortas, pessoal. Por mais que ela esteja vivendo aí, espiritualmente está morta. Entende? Então precisa ter essa vida, ela só vai encontrar em Cristo. Então levanta de dentro do morto e Cristo vai resplandecer sobre ti. É o que o apóstolo Paulo falou lá por Éfeso, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Agradecer a você aí. Chegamos ao fim. Essa é a segunda parte. Graças a Deus, chegamos ao fim. Vamos, como é que se diz? Agradecer a vocês e a espiritualidade por mais um dia, né? De conexão com ele. Muito bom esse estudo, né, pessoal? Chega a dar uma alegria no coração. Eu espero que vocês também se conectem assim, sabe, pessoal? Essa é a nossa riqueza, tá? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá certo, pessoal? Tchau!